Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa IBN TV e hoje nós vamos falar sobre um ministério que é muito importante na igreja, que é o Ministério Infantil. E a nossa convidada de hoje é a pastora Juliana Dardengo, que hoje lidera esse ministério. Bem-vinda, Ju! Obrigada, A gente está muito feliz de você ter aceitado o convite. E para iniciar já o nosso bate-papo, eu gostaria de que você falasse um pouquinho de como que foi esse chamado para o Ministério Infantil na sua vida. Então, eu nunca imaginei trabalhar com criança, sempre envolvida com o Ministério de Artes, desde a minha conversão. Então, sempre dancei, né, envolvida com teatro, com a dança. Mas o Ministério Infantil, ele veio através de um convite da pastora Eliane, quando ela assumiu o ministério, para que todas as pastoras ajudassem ela com o Ministério Infantil. Então, foi lá em 2016, se eu não me engano, isso. E aí eu comecei a trabalhar uma vez por mês nas escalas. Como voluntária? Isso, exatamente. Como voluntária. E comecei a me apaixonar, então, né? Envolvendo artes também, que aí eu ficava responsável pelo louvor, pelo teatro, voltado para o público infantil. E depois desse período, então, em 2019, a pastora me convidou para assumir o ministério. Então, foi assim. E é engraçado porque vai entrelaçando, né? A vida ministerial e a vida também pessoal, porque é o momento que você começou a ser mãe, começaram a vir os filhos, e aí uma coisa vai levando a outra também, né, Ju? Isso, na época quando eu comecei voluntariando no Ministério Infantil, o Miguel tinha 1 ano, né, que ele é de 2015, então ele tinha 1 aninho, e quando eu assumi o ministério, mesmo como líder em 2019, 3 meses depois eu engravidei do segundo filho. Hoje eu tenho o Miguel de 8 e o Gabriel com 3, que estão comigo, né, também no ministério, sempre trago eles junto comigo. Que é importante, né, porque já vai se envolvendo, já vai interagindo, já vai vendo a dinâmica de como que funciona o ministério. Porque aí, eu acho muito legal, gente, porque o Ministério Infantil, na verdade, todos os ministérios são interligados uns com os outros. Então a criança, ela começa ali no Ministério Infantil e aí vai fazendo as transições. E hoje vocês, além de estarem responsáveis pela parte infantil, vocês também têm o Plugados, né, que pega os pré-adolescentes. Isso, então nós temos até 9 anos, né, o Ministério Infantil, que é a Geração Futuro, e de 9 a 12, 11, 12 ali a gente tem os Plugados. Por que eu falo, né, de 9? Porque às vezes a criança de 9 anos, tem algumas que já estão mais maduras e já querem passar, enquanto outros ainda são bem crianças ainda, aí a gente segura, conversa com os pais, né, então essa idade de 9 anos meio fica no infantil ou no Plugados, então a gente vai dando essa liberdade, né, para a criança mesmo se descobrir como já mais madura, os pais também vão direcionando. E aí nós temos também esse trabalho com os pré-adolescentes, que vai até 11, 12, de novo. Às vezes os de 11 com 12 já quer passar para os adolescentes, às vezes já tem 12 e quer ficar, então a gente pode segurar também eles um pouquinho, porque essa fase de transição é muito específica. Sim. De cada pessoa, né? Então a gente sempre conversa com os pais e deixa eles na liberdade ali. Respeitando o tempo de cada um, né? E sem forçar, né? Isso. E o que é legal é que a gente sempre procura fazer essa ponte com os líderes dos adolescentes, convidando eles para ministrar as palavras para os pré-adolescentes, para quando eles passarem, eles não ficarem assim, ai, não conheço ninguém, quero voltar, porque o líder já conhece ele pelo nome, então já tudo mais tranquilo a transição. Ju, então fala para nós também qual que é a importância do Ministério Infantil hoje dentro da igreja, porque assim, querendo ou não, muitos pais têm aquela impressão assim, vou deixar lá na salinha para brincar, e não é bem assim. Durante muito tempo, né, tava até agora, enquanto a gente tá gravando aqui, tá acontecendo a Escola Bíblica de Férias, que a gente tem 2 vezes por ano, e tava conversando com um dos nossos voluntários, com um dos nossos funcionários aqui da igreja, que recentemente foi pai, né, o bebê dele nasceu. Ele falou assim, nossa, Ju, eu olho com um olhar diferente agora. Eu falei, porque você olha as crianças e imagina o seu filho. Sim. Aqui. Então, eu acho que muda o olhar quando você se torna pai, e muda o olhar quando o pai ou a mãe conhecem o trabalho do Ministério Infantil. Sim. Então, a gente tem um currículo. Não é aleatório, seu filho hoje vai aprender de Moisés e na semana que vem ele vai aprender sobre Apocalipse. Não é assim, né? Nós construímos um conhecimento tal qual nós temos um currículo na escola, em que tem todas as matérias do 1º, do 2º, do 3º ano. Aqui também, nós temos um planejamento pedagógico. Então, quando a criança ela vem para a igreja, hoje nós estamos trabalhando com temas trimestrais, então ela vem para a igreja
nós temos o culto infantil, em que nós temos a mesma liturgia do culto dos adultos, com oração, com apresentação de visitantes, dízimos e ofertas, palavra, louvor, mesma liturgia. E nós também temos as atividades, e todas elas então são voltadas para o tema que nós estamos trabalhando. Hoje nós estamos trabalhando os heróis da fé. Então, a cada novo domingo, as crianças aprendem sobre um novo herói da fé e nós estamos instigando elas também a serem heróis e heroínas da fé dessa geração. Então, é muito importante que você direcione os seus filhos para participar conosco do Ministério Infantil, porque às vezes a gente pensa assim, a criança, ela não precisa da palavra de Deus porque ela é pura. E não é bem assim. Nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Lá, que você que é mãe sabe muito bem, que é ao redor lá dos 2 aninhos, aflora, né? Como eles chamam de terrible two, né? Os terríveis 2 anos, em que a criança ela quer ser independente, ter autonomia, vem as birras, as pirraças, e a criança entende sim. E é difícil para ela obedecer, como é difícil para nós, né? Adultos também obedecer muitas vezes a voz de Deus quando Ele nos diz algo. Então a criança ela está sendo também treinada em obediência e ela também precisa receber a palavra de Deus, mas na linguagem que ela possa compreender. Porque às vezes você pensa assim, então eu vou vir no culto, o meu filho vai sentar do meu lado durante o culto e ele vai ter que ouvir a palavra e o pastor pregando, ele vai ter que ficar ali 2 horas sentado. E a criança não fica, uma criança de 4, 5 anos não fica esse tempo ali sentado e também ela não consegue absorver. Porque nós adultos, ainda assim, somos muito visuais, a maioria de nós, né? Mas a criança ela é muito mais ainda. Ela tem dificuldade com o abstrato. Então, se você está falando, igual aqui na Escola Bíblica de Férias, sobre a armadura de Deus, eu não fico só falando sobre a armadura de Deus. Se eu estou falando do capacete da salvação, vai ter um capacete, para elas verem o capacete. Então nós temos um manequim. E fazer a assimilação, né, de uma coisa com a As outra. crianças vêm e colocam no manequim as partes da armadura. E a cada novo dia nós estamos trabalhando o que significa aquela armadura. Nós ensinamos eles a revestir, que é espiritual, é uma batalha. Então, sim, com certeza absoluta, é muito importante o Ministério Infantil. E você que está me assistindo e que nunca, né, imaginou que seria assim, eu te convido a vir conhecer o nosso trabalho. Às vezes você está até já como membro da nossa igreja ou de uma outra igreja e pensando em qual ministério poderia servir. Então, fica aqui o convite, vem servir conosco no Ministério Infantil. Até para poder desmistificar, porque hoje em dia com as redes sociais a gente até vê umas piadinhas, né, do Ministério Infantil, né, de quem serve, e não é bem assim. Então a partir do momento que você entra, que você começa a interagir, você vê que a dinâmica é bem diferente, né, Ju? E é muito gratificante, porque a criança, diferente do adulto, ela expressa muito mais o amor, a gratidão. Coisa mais maravilhosa que tem é você ver uma criança aprendendo a palavra de Deus e ver que você contribuiu com aquilo. E ela consegue expressar para você através de um abraço, eu te amo, tia, eu tava com saudade. E isso assim enche o nosso coração de gratidão a Deus, porque a gente sabe que nós estamos plantando num terreno muito fértil. Porque é muito mais fácil você ganhar uma criança para Jesus do que muitas vezes um adolescente, um jovem, um adulto que já tem ali convicções para serem quebradas. A criança ela está sendo moldada ainda, ela está recebendo, ela está muito mais receptiva para as verdades do Evangelho. Então você, pai, mãe que me escuta, não perca tempo. Não pense, eu vou evangelizar meu filho, vou falar de Jesus para o meu filho quando ele tiver 12 anos, quando ele tiver 15 anos. Não, é agora. Seu filho tem 2, 3 anos, né? Seu filho é bebê, ore pelo seu filho, né? Então, já comece a cantar com ele as canções de louvor, de adoração na sua casa. Ensine ele desde já. E nós somos parceiros de vocês nisso. Eu sempre falo, né? Não vai ser de mim que o Senhor vai cobrar a salvação do seu filho. Eu acredito que principalmente de você mãe, de você pai. Mas nós, no Ministério Infantil, estamos aqui para somar com esses pais que querem, né, ensinar essas verdades espirituais para os filhos, mas o papel principal de discipulado de uma criança é do pai e da mãe. Você foi chamado não só para prover emocionalmente ou fisicamente o seu filho com comida, né,
escola e roupa, mas principalmente espiritualmente. E é muito interessante porque eu ia justamente entrar nisso, né? Qual é o papel dos pais e qual que é o papel da igreja, né, na vida das crianças? E eu acredito que o que você falou já ficou bem claro e já dá uma direção bem assertiva para você, pai, que às vezes tem uma dúvida em relação a isso. A Ju deu várias dicas, se você ficou com dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí, né, Ju? Assiste novamente, começa a aplicar isso que eu tenho certeza que você vai colher grandes resultados. Inclusive, aproveitando que a Ju falou sobre a EBF, nós queremos também chamar a Jéssica para trazer uma matéria que ela fez com a Ângela, mostrando de como que foi essa semana com as crianças de férias. Inclusive, esse evento, ele é realizado todo ano aqui na Igreja Batista Nacional. Se seu filho não conseguiu participar esse ano, já se programa para as próximas. É com você, Jéssica. Oi, Kátia. Estamos aqui com a tia Ângela, que vai nos contar um pouco mais desse evento que está acontecendo aqui na igreja, que é o EBF. Tia Ângela, fala pra gente um pouquinho do EBF. Então, Jéssica, a EBF acontece 2 vezes por ano, né? Em janeiro e em julho. Quando está acontecendo as férias das crianças na escola, nós fazemos esse evento com as nossas crianças aqui na igreja. O intuito é evangelizar, é falar a palavra de Deus, trazer as crianças para estar conosco. Então, pais, mães, não deixem os seus filhos de fora. Tragam eles. Agora nós estamos fazendo sobre a armadura de Deus. E nós estamos explicando para eles, né? Qual a importância de ter em nossas vidas a armadura de Deus. Essa oração é muito importante. Qual é o fundamento dessa oração? Aqui nós temos brincadeiras. Hoje está acontecendo algo muito legal, que está tendo gincana entre as crianças e avós. Aproveitando, né, que é o dia dos avós, então nós estamos tendo essa gincana aqui. Pais, não deixem suas crianças de fora. São 2 vezes por ano. Venha fazer parte, traga sua criança, faça sua inscrição. E você que está aí, que quer fazer parte também deste ministério lindo, maravilhoso, que é trabalhar com criança, venha fazer parte com a gente também. Estamos aqui com a Laura, ela que fez parte também do IBF, ela vai falar um pouquinho pra gente do que ela gostou. Laura, o que você mais gostou? O que você tem aprendido nesses dias? Da dança, e o que eu aprendi foi que as armaduras de Deus são muito importantes para a nossa vida, para não fazermos mais mal para os nossos amigos e nem para ninguém. Uau, que legal! Agora o Enzo vai falar pra gente um pouquinho do que ele tem aprendido e o que ele mais gostou no IBF. Eu gostei da comida, da gincana, e o que eu aprendi foi a armadura de Deus, que é muito importante para a nossa vida, para ficar bem. Glória a Deus! E é isso! Como vocês têm visto, a palavra de Deus, ela vai desde o pequeno até o maior. E para isso, nós trabalhamos de forma dinâmica com as crianças, como tem acontecido no IBF. E você que dessa vez não conseguiu fazer a inscrição do seu filho, para a próxima, você escreva ele, que você está vendo como Deus tem dado frutos através das crianças. Tragam seus filhos para que eles aprendam mais de uma forma dinâmica para a idade deles com as professoras do IBF. E você, como você ouviu a tia Ângela falando, se você quer ser um colaborador no Ministério Infantil, procure ela e faça sua inscrição também para servir nesse ministério tão lindo. Com imagens de Alan Alilson, Jéssica Elaine para o IBN TV. Voltamos, uau! Eu fiquei até com vontade de voltar a ser criança, Ju. É bom, muito bom, né? Inclusive, Ju, eu sei que a EBF é hoje uma atividade que foi implantada, né, no Ministério Infantil, porque tem uma história, que foi aonde você realmente teve um encontro com Jesus, foi numa escola de férias. Foi, exatamente. Com 9 anos, né, em casa, nas férias, minhas vizinhas eram da igreja, do lado da minha casa tinha uma igreja, e elas me convidaram para ir para a escola bíblica de férias, e eu fui com elas, e isso marcou muito, né, a minha vida. Até hoje me lembro das canções, dos ensinamentos, das pessoas que estavam lá. Sou muito grata a Deus por essas pessoas. E assim que eu assumi o Ministério Infantil, eu quis
quis com certeza começar uma escola bíblica de férias, vendo também a necessidade das mães que trabalham, que não têm férias, né, e precisam também de um local onde seja seguro, os seus filhos possam ficar nas férias. E criança em casa, né, gente, fica na TV o tempo todo ou quer o celular. Então a gente tem atendido muitas crianças de fora da igreja. Eu vejo também a IBF como um instrumento de evangelismo, assim como foi na minha vida. Então nós fazemos 2 por ano, uma em janeiro e outra em julho. E se você não conseguiu a matrícula, a inscrição esse ano, porque a gente tem vagas limitadas, tá? Mas fica de olho no nosso Instagram do Geração Futuro, no Instagram da igreja, que a gente sempre posta com 40, 50 dias de antecedência a abertura das vagas. Ju, e quais são as outras atividades que são realizadas hoje pelo Ministério Infantil? Então, nós temos 3 cultos semanais. Todas as vezes que tem culto de adulto, né? Culto na quinta-feira, culto no domingo de manhã, no domingo à noite, nós temos culto infantil. Então, os pais, eles podem vir, trazer as crianças de 3 a 11 anos, nós atendemos, né? E deixar com nossos obreiros, que nós temos programação, como eu expliquei. Toda a liturgia que é feita no culto dos adultos também é feita com as crianças. Nós temos também o nosso currículo, né? Então, nós seguimos também às quintas-feiras esse currículo que hoje são os Heróis da Fé. Nós temos as 2 escolas bíblicas de férias por ano e 2 retiros também por ano. Tá? Agora, em setembro, nós vamos ter mais um retiro. Então, é uma escola bíblica em janeiro, um retiro ali em abril, outra escola bíblica em julho, um retiro em setembro. E aí a gente volta em janeiro novamente. Então, são 4 grandes eventos que a gente tem por ano. E para tudo isso, precisa-se de voluntários, né, Ju? Você até estendeu o convite para quem quer conhecer o Ministério, quem quer estar participando, mas hoje quais são os critérios para participar como voluntário? Então, nós precisamos que a pessoa ela seja membro da igreja ou recebida de outra congregação ou batizada aqui na nossa igreja, tenha feito o curso de identidade e esteja numa célula, esteja frequentando uma célula firme, né? E é claro que através da nossa conversa, né, nós vamos ver o perfil da pessoa, porque às vezes você pensa assim, mas eu não sou professora, eu não tenho, né, esse jeito de ensinar. Mas às vezes você faz bolos maravilhosos, decoração, você tem um super talento com decoração. Como eu expliquei, as crianças são muito visuais, então a gente precisa sempre de pessoas na decoração, pessoas para fazer os lanches, pessoas também na mídia, às vezes você tem talento aí para tirar foto, né? Então, em tudo isso a gente também precisa de voluntários. Tá? Então a gente está recebendo essas pessoas com esse perfil. Independente de você ter ou não esse jeito de dar aulas, nós também temos outras áreas em que a gente pode agregar você com a gente. Gente, e a Ju, além de pastora, ela também é autora. Quero aqui apresentar para vocês os 2 livros que ela lançou. E vai vir mais, né, Ju? Mas esses são os primeiros livros. O primeiro dele o primeiro lançamento foi A Boa Baratinha, que fala sobre bondade. Esse que é um livro bilíngue, né, Ju? Isso. E o segundo, Aranha Persistente. Fala um pouquinho para nós desses livros e também do curso que você tem, que é para crianças, através da língua, que insere a língua inglesa através da palavra de Deus, que é o KBC. Então, o livro da Boa Baratinha surgiu lá em 2016, como eu falei para vocês que comecei a voluntariar no Ministério Infantil. Eu escrevi uma peça de teatro porque eu queria ensinar as crianças sobre a parábola do bom samaritano. E é difícil, até mesmo para nós que somos brasileiros, entender a rixa dos judeus com os samaritanos, né? E aí eu coloquei então a baratinha como sendo esse bom samaritano que ajuda a borboleta. Ela seria um inseto ali rejeitado por todos e ela ajudaria a borboleta por fim. Então, um jeito lúdico de ensinar as crianças sobre a parábola do bom samaritano. Essa coleção chama Parábolas no Jardim. Então, a primeira é da parábola do bom samaritano e a segunda é da parábola da viúva persistente, em que então nós ensinamos às crianças o poder da oração, que Deus escuta as nossas orações, que nós devemos insistir, persistir, né? Então, o primeiro livro surgiu como teatro, depois pensei em escrever o livro, a primeira versão saiu só em português, e aí na segunda versão eu pensei, por que não? Como eu dou aula de inglês também para crianças, eu falei assim, olha, eu acho que nada melhor do que você ensinar a palavra de Deus e aproveitar e já ensinar o inglês, que é uma língua tão usada no mundo todo, que abre tantas portas para tanto a gente pregar o evangelho como
portas de emprego, de trabalho. Então, eu vejo muitos pais preocupados com o ensino da língua e fazem correto de ensinar. Aproveitar, então, para ensinar uma coisa boa, né? Para ensinar a palavra de Deus. E aí, a segunda versão veio em inglês e português. Inclusive, a Boa Baratinha, além da versão inglês e português, a gente tem a versão português crioulo. Eu tive um convite da editora Up Books para enviar o meu livro para Guiné-Bissau, na África, onde eles têm um projeto missionário para alfabetização de crianças em crioulo, né? E eles não têm materiais na língua deles, então foi um grande privilégio receber os vídeos. Foi muito emocionante ver as crianças lendo, aprendendo a ler com o livro da Boa Baratinha em crioulo. E o ano passado eu lancei Aranha Persistente, já na primeira versão em inglês e português, para seguir já a linha da Boa Baratinha que estava vindo em inglês e português. E esse ano, posso dar um spoiler aqui? Pode, claro, é o que nós queremos. Já vou dar um spoiler, né? Eu acredito que até o Natal esteja aqui. Nós vamos ter o terceiro livro sobre a parábola dos talentos. Serão as abelhas polinizadoras, as abelhas talentosas. Estamos ansiosos. Isso, que vai vir bilíngue também, o terceiro livro da coleção. E é um privilégio muito grande poder pregar o evangelho para as crianças, ensinar a língua inglesa através da literatura, né? As pessoas... Até meu marido fala assim, amor, para de dar livro para as crianças, porque as crianças não vão querer mais convidar os meninos para as festas de aniversário, porque eu penso assim, o brinquedo a criança vai pedir, né? Ela vai querer. A roupa a mãe vai comprar, porque vê que precisa. Agora, e o livro? Se a mãe não se preocupar em comprar o livro e a criança também não for estimulada à leitura, ela também não vai pedir o livro. Então eu falei, eu vou ser a tia que dá livro de presente para todo mundo no aniversário, vai ler sim. Inclusive em casa tem uma pequena biblioteca em que eu procuro estimular meus filhos a ler, e eu quero fazer esse apelo para você, mãe, pai, estimule o seu filho a ler. Agora é a hora, porque ele vai precisar dessa habilidade na vida adulta, né, na escola, na faculdade. E eu tenho várias pessoas que eu conheço que falavam assim, Ju, eu não gostava de ler, eu aprendi a ler. Então, se seu filho... Eu sou uma das pessoas olha só, que aprendi a ler. Se seu filho aprender a ler na infância, ele não vai passar por isso, ele vai sempre querer ler, e leitura, gente, é fundamental. Eu falo assim que quem lê, escreve melhor, pensa melhor, se expressa melhor, é mais criativo, né? Então, além do que, desenvolve habilidades cognitivas como atenção, tá? Concentração. Isso, a gramática, né? O uso da gramática, a pessoa consegue se expressar muito melhor. Então, eu faço esse apelo para você. Compre os meus livros, mas também compre outros livros para suas crianças. Estabeleça metas, maneiras divertidas, leitura junto, leia com eles, faça entonação de voz, tudo para criar. Se você for nas livrarias online, na Brisa Livraria, você vai encontrar tanto material excelente para estimular o seu filho na leitura, e você não vai se arrepender. É um investimento que vale muito a pena. E Ju, você falou algo que é muito interessante, porque assim, a gente está habituado a ouvir a palavra incentivo, né? Incentive o seu filho a ler. Mas eu acredito que há uma grande diferença entre o incentivo e o estímulo, né? Algo que realmente vai fazer... Porque o que as pessoas hoje, elas precisam? De algo para vir, né? Estimular realmente aquela inspiração, falar assim, não, quero fazer, isso é interessante, a curiosidade, né? Porque hoje, quando às vezes a gente fala assim, incentivo, a gente, às vezes é algo que pode parar, né? A gente fala assim, incentivou, mas fez naquele momento e daqui a pouco já não faz mais. Mas quando você estimula, parece que é algo crescente, né? Não para mais. Exatamente. E o seu filho vendo você... Você é o maior exemplo, né? Isso. Às vezes, no dia a dia, a gente não consegue ter muito tempo com eles, só com eles ali. Então, escolha o momento que você vai estar com eles para a leitura. Porque ele vai vincular a leitura com um tempo de qualidade com você. E aí ele vai falar assim, mãe, vamos lá ler? Porque às vezes ele não quer ler, mas ele quer estar com você. Sim. Né? Então, você já vai ganhar duas coisas. É verdade, mas é verdade. Ju, vou aproveitar aqui agora esse momento e chamar os informativos com a Maísa para falar um pouquinho da programação que vai acontecer nos próximos dias aqui na Igreja Batista Nacional. É com você, Maísa. Isso
mesmo, Kátia, chegou o momento dos informativos. Você que está nos assistindo no IBN TV não pode ficar de fora. De segunda a sexta acontece a nossa oração da madrugada aqui na igreja, das 5h20 às 6h20. Na segunda noite, a programação é para as mulheres, às 19 horas, com um momento entre elas. Já na terça-feira, a programação é para a meia-idade, às 15 horas da tarde, nós temos o culto Tâmaras. Na quinta-feira, nós temos o culto com a campanha Vencendo Gigantes, às 19h30. Venha você e sua família participar. Para as crianças, nós temos o culto Kids e para os pré-adolescentes, Cineplug. E nessa sexta-feira nós teremos o culto Wake às 19h31, você não pode perder. No sábado o culto é para os jovens às 19h30, Conexão Live. E no domingo nós temos o nosso culto de celebração para você e toda a sua família, que acontece em 2 horários, às 9 horas da manhã e às 18 horas. Até a próxima, Kátia! Voltamos. E quando nós falamos de programação, eu lembrei aqui também, Ju, que você esqueceu de falar do KBC, que é um curso também de inglês que você ministra para as crianças através da palavra, da Bíblia, né? Fala pra gente como que funciona. Comecei a falar dos livros e esqueci do KBC. Então, o KBC chama Kids Bible Club, né? Que é o clubinho bíblico infantil. E a gente tem as aulas de inglês, né? Então, eu sempre estou trabalhando com as crianças um tema, por exemplo, as frutas, né? Teve um mês que a gente trabalhou ali o primeiro pecado, falando da fruta, né? Então eu trabalhei frutas e trabalhei ali a história bíblica. Então sempre contextualizando para a criança da maneira que ela possa entender. Eu tenho 2 turmas, uma dos menorzinhos, outra dos maiores. Dos maiores a gente geralmente faz uma competição de menino contra menina, acirradíssima. Os que pequenos, funciona, né? Muito. Os pequenos, muita música com roda, massinha, né? Fizemos sempre um trabalho lúdico. Então a criança aprende o inglês e aprende a palavra de Deus. Eu uso a Bíblia mesmo, a Bíblia bilíngue. Então a cada mês a gente troca a história e sempre trabalhando então os aspectos da língua voltado para o ensino da palavra. Então é um curso de inglês, mas diferente. E ele é realizado aonde? Aqui na igreja mesmo. E aí quem tem interesse, a gente vai estar deixando o contato da Juliana aqui embaixo. E você pode estar entrando em contato, tirando as dúvidas em relação a esse curso, que eu tenho certeza que vai agregar muito aos seus filhos. Falando sobre cursos, eu também já quero dar um spoiler, que nas próximas semanas a Ju também vai estar lançando um curso para os pais, um curso que eu acredito que é muito importante para o nosso tempo, que fala sobre a questão das emoções, né, Ju? Só dá um spoilerzinho só, e depois a gente vai lançar e falar um pouquinho mais nas nossas redes sociais sobre esse curso. Isso. Na verdade, ele é um curso pensando em desenvolver, né, habilidades para os pais educarem os seus filhos de maneira emocionalmente saudável. A gente pensou assim, que primeiro a gente precisava trabalhar o emocional dos pais. Porque como você vai ensinar o seu filho a se acalmar, se você não consegue se acalmar? É verdade. Né? Então esse primeiro curso, ele é pais emocionalmente saudáveis. Então é para você aprender, tá bom? São 7 aulas. E aí, mais à frente, eu quero lançar assim, né, o Criando Filhos Emocionalmente Saudáveis. Mas primeiro, pais emocionalmente saudáveis, porque nós passamos por situações em que nós nos controlamos muitas vezes. E, inclusive, essa semana eu passei por isso, né? Fiquei nervosa, falei, né? No trânsito, né, gente? Sempre no trânsito, desci do carro, quase atropelei um cachorro, fiquei nervosa. E aí, acabei discutindo, né, com a dona do cachorro na frente do meu filho mais velho. Aí, o que fazer nessa situação? Eu sei que você que está me assistindo, com certeza já passou por uma situação assim. Com certeza. Né, de descontrole. Como mãe, e né, às vezes a gente conversa com as amigas e o sentimento que vem depois, né, de fracasso. Exatamente. Exato. Então, assim, uma das coisas que a gente vai aprender no curso, né, é que o Espírito Santo, ele é o nosso ensinador, né, nosso professor. Ele é aquele que vai falar assim, olha, você errou, vai lá e conserta. Então eu fui lá, conversei, Miguel, olha, a mãe fez isso, mas a mãe estava errada. A mãe precisava ser mais mansa. Que não é fácil. Mais mansa naquele momento. Você entende, filho? Ele, não, mãe, eu entendi. Então não foi certo o que a mamãe fez. Sim. Porque às vezes a gente pensa que para ser pai e mãe precisa ser perfeito. E não. A gente só precisa ser pessoas com o coração quebrantado, porque o Espírito Santo, ele possa nos moldar. E através do moldar que o Espírito Santo vai fazer em nós, ele também alcança o coração dos nossos filhos. Eu tenho certeza que muitas vezes
vendo como nós reagimos às falhas, aos nossos erros, os nossos filhos vão crescer muito mais do que só vendo a nossa perfeição que a gente tenta mostrar e que na verdade a gente sabe que não é real. Então essas são as ocasiões em que nós precisamos muitas vezes conversar com a criança e mostrar que você também está aprendendo com o Espírito Santo e que o Espírito Santo também quer ser o melhor amigo do seu filho. Então, não perca, assista toda a série e depois a gente conversa, depois vocês me contam o que vocês acharam do curso. Ju, quero deixar aqui meu agradecimento por ter aceitado o convite. Foi um bate-papo muito legal, aprendi muito. Aqui são alguns minutos, mas que a gente aprende muito. Hoje eu fui estimulada, não a leitura, porque eu já sou uma leitora, né? Eu amo ler, mas a conhecer mais desse ministério que é tão importante. É um ministério que nos ajuda tanto, né? Nos direciona, mas que nós precisamos também, como a Ju falou, entender o nosso papel na vida dos nossos filhos. E eu vou fazer esse curso. Eu cheguei a já dar uma olhadinha, tô super curiosa e eu quero participar e fazer esse curso também. E eu incentivo vocês também a estarem fazendo e participando, que eu tenho certeza que Deus vai trabalhar naquelas áreas que nós precisamos para sermos esses pais emocionalmente saudáveis. Amém. Obrigada, Ju. Que agradeço. Deus abençoe. E eu quero deixar aqui meu convite para a gente estar voltando uma próxima vez para falar sobre outras coisas. A Ju também é autora de um livro, Extraordinário para Mulheres, que ela fala sobre o encontro de Jesus com as mulheres da Bíblia e o encontro de Jesus com essas mulheres que escreveram um livro em parceria com ela. E eu tenho certeza que a gente vai ter outra oportunidade para estar falando disso também, Ju. Obrigada, Deus abençoe. Nosso programa encerra por aqui. Espero vocês no próximo sábado, a partir do meio-dia. E fiquem com Deus.